Não faça o Enem sem assistir a resolução desse exercício aqui da aula de hoje. Meu nome é Samuel Calazans e serei seu professor de física. Então, bora para a aula. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, em uma outra aula aqui do canal que eu já coloquei, que se chama Potência Elétrica e Brilho de uma Lâmpada, eu falei com vocês que é muito comum nos exercícios vir uma condição nominal, também conhecida por especificação técnica. Nesse exercício, ele colocou esse nome aqui, ó, pelas inscrições, ó, 3 lâmpadas L1, L2 e L3, identificadas respectivamente pelas inscrições. Então, essa inscrição é o que a gente chama de condição nominal. Tá vendo aqui, ó? Inscrições. Condição nominal ou especificação técnica ou inscrição. O que é isso, pessoal? Isso é uma recomendação do fabricante. Por exemplo, você vai comprar uma lâmpada ou qualquer dispositivo, tá? E vem escrito assim, ó, 2 watts traço 12 volts. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse dispositivo, que nesse exercício aqui é uma lâmpada, ele foi fabricado para funcionar em 12 volts. Uma vez que você ligar ele nessa tensão elétrica de 12 volts, ele vai dissipar uma potência de 2 watts, ok? Já, por exemplo, essa lâmpada aqui, ela foi fabricada para 12 volts, mas vai dissipar 4 watts. Essa também foi fabricada para 12 volts, mas vai dissipar 6 watts, ok? Então, toda vez que você se deparar com algo desse tipo, ele vai colocar para você aqui, por exemplo, uma potência 8 watts, sei lá, e 220 volts, por exemplo, que é uma tensão. Então, toda vez que você se deparar com isso, conhecido por condição nominal, especificação técnica, e nesse exercício, ele chamou aqui ó, de inscrição, tá? Isso é simplesmente uma recomendação do fabricante. Ou seja, ele está te falando assim, esse dispositivo foi fabricado para funcionar nessa tensão aqui, e com isso ele vai dissipar essa potência aqui, tá bom? Então é apenas uma recomendação, que é bom ser seguida, tá? Mas a questão é uma pergunta. A condição nominal é a única condição que a lâmpada, o chuveiro, a misteira, qualquer dispositivo. A condição nominal é a única condição que esse dispositivo é capaz de funcionar? Não, não é. Tem gente que acha, por exemplo, se eu pego um dispositivo aqui, ó, de 220 volts e ligo ele em 110 volts, tem gente que acha que ele não vai funcionar. Se eu ligar ele em 180 volts, tem gente que acha que ele não vai funcionar. E está errado. Vai funcionar sim, tá? Vai funcionar sim. Então, pessoal, a condição nominal não é a única que o dispositivo é capaz de funcionar, tá? A primeira coisa que você tem que entender é isso. Se você não tem facilidade nesse assunto, volta lá na aula que eu já fiz aqui no canal, tá? E assiste esse vídeo completo. Chama Potência Elétrica, Brilho de uma Lâmpada, ok? Então agora, vamos lá para o exercício e lembra do que eu falei, que está aqui, que é a condição nominal dessas 3 lâmpadas, não é a única condição que ela é capaz de funcionar, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o exercício aqui, ó. 3 lâmpadas, L1, L2 e L3, identificadas respectivamente pelas inscrições 2 watts, 12 volts, 4 watts, 12 volts, 6 watts, 12 volts, foram associadas conforme mostra o trecho de circuito abaixo. Então, aqui nós temos um circuito elétrico, o trecho dele, e ele disse que a tensão elétrica, DDP, diferença de potencial, entre os terminais A e B, olha o A aqui, olha o B aqui, é de 12 volts. Então, ele está te dizendo que a tensão elétrica entre A e B é uma tensão de 12 volts, tá bom? Tudo bem.
Agora presta atenção. A lâmpada 1 está aqui, a lâmpada 2 está aqui, a lâmpada 3 está aqui. Galera, olha só como que você não pode olhar para essas informações aqui, que é a condição nominal, que eles chamam de inscrição, você não pode olhar para isso e emocionar. Então, calma, olha só. O que está acontecendo aqui? Esse circuito tem 12 volts daqui até aqui, ok? A condição nominal de cada uma dessas três lâmpadas está escrito aqui, ó, é 12 volts, beleza? Mas nesse circuito, alguma dessas três lâmpadas estará funcionando com a tensão elétrica de 12 volts? Não, é claro que não. Por quê? Se daqui até aqui eu já tenho 12 volts, pô, aqui eu terei menos de 12 volts e aqui eu também terei menos de 12 volts. Nesse exercício, o que vai totalizar 12 volts? É quando eu pego a tensão daqui até aqui, vamos chamar aí de V1, e somo com daqui até aqui, vamos chamar aí de V2. Então, galera, quando eu somo nesse exercício a tensão em 1 com a tensão em 2, vai dar 12 volts. Esse que é o problema. Então, nesse exercício, nenhuma dessas lâmpadas está funcionando de acordo com a sua condição nominal, que é 12 volts. Não está. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho uma tensão 1, que é só parte desses 12 volts, que é a tensão dessas duas lâmpadas em paralelo. Paralelo pega a mesma tensão elétrica, né, pessoal? Legal. E aqui eu tenho outra tensão, que é nessa lâmpada aqui, L3. Então, não tem como nem V1, nem V2 ser 12, porque a soma delas dá 12, entende? Então, nesse exercício, todas essas lâmpadas aqui, todas essas lâmpadas, elas estão funcionando com menos de 12 volts. L1 e L2 estão funcionando na tensão V1 e L3 está funcionando na tensão V2 e as duas são menores de 12 volts. Aí, olha onde mora o perigo. Olha onde mora o perigo. O aluno chega, olha para essa condição aqui de L1. 2 watts para 12 volts. Ele chega e fala assim: pô, beleza, eu sei que potência é tensão elétrica vezes corrente. Aí eu vou e pego essa potência de 2 watts, pego essa tensão de 12 volts e falo assim: pô, ótimo. Calculei aqui, ó, a corrente elétrica, a corrente elétrica dessa lâmpada 1. Cara, completamente errado o raciocínio, porque essa corrente elétrica aqui só estaria passando por L1 se ela tivesse ligada, se ela estivesse ligada numa tensão de 12 volts. Eu acabei de conversar com você e mostrei que ela não está ligada em 12 volts. Ela não está funcionando de acordo com a condição nominal. Então, essa corrente calculada aqui de 1/6 amperes não é a corrente que de fato está passando aqui no L1 quando ligada nesse circuito. Entendeu o que eu quis dizer? Então, pessoal, ó, nada a ver, tudo errado isso aqui. Você não pode usar isso porque essa lâmpada L1 não está ligada em 12 volts. Então, não vai ser essa corrente calculada com essa condição nominal aí de 2 watts, 12 volts. Tá bom? Eu não posso fazer isso. Senão vai dar tudo errado. Tudo errado. Pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. Ok? Beleza. Então vamos lá. Já que eu não posso fazer isso,
como é que eu vou fazer esse exercício? Então, você vai anotar o que eu vou falar agora. Se você tiver, se você tiver a condição nominal de uma lâmpada, você pode descobrir com certeza o valor da resistência elétrica dela. Porque a resistência elétrica, pessoal, ela não vai mudar se eu ligar essa lâmpada em diferentes tensões elétricas. Como assim? Está vendo aqui que a condição nominal é 12 volts? Tudo bem, nós já discutimos que L1, L2 e L3 não estão funcionando de acordo com a condição nominal. Elas estão funcionando com uma tensão menor que 12 volts. Tudo bem, mas se eu pego essa lâmpada e ligo em outra tensão elétrica, a resistência não muda. Não muda. Então, olha que interessante que eu sempre falo com os meus alunos lá no meu curso. Se você tem a condição nominal de uma lâmpada, você pode usar essa fórmula aqui e descobrir a resistência elétrica de cada uma dessas lâmpadas. Beleza, pessoal? Então, ó, a condição nominal me dá uma potência e uma tensão. Eu vou jogar aqui e aqui e vou descobrir a resistência. Então, eu vou pegar para cada uma dessas três lâmpadas a condição nominal, tá? Que é essa inscrição que ele falou aí, e vou usar essa fórmula aqui para descobrir a resistência de cada uma. Então, eu vou descobrir R1, R2 e R3, porque a resistência não muda quando eu ligo em uma tensão diferente da tensão nominal. A corrente muda, por isso que eu não podia fazer o que eu fiz aqui, que eu ensinei vocês, né? Mas a resistência não muda, tá bom? Então, eu vou fazer isso agora com essa fórmula para cada uma das três lâmpadas e vou descobrir o valor da resistência elétrica de cada uma delas, beleza? Então tá aí, pessoal. Peguei a fórmula, potência é V ao quadrado sobre R e calculei R1, R2 e R3, tá? Cada uma delas eu peguei a potência nominal, que eram 2, 4 e 6, e a tensão nominal de todas elas foi 12 mesmo, ok? Então, só fiz o cálculo e deu R1 72 ohms, R2 36 ohms, R3 24 ohms, tá bom? Então, ó, R1 está aqui, que é a resistência de L1, R2 está aqui, que é a resistência de L2, e R3 está aqui, que é a resistência de L3. L são as lâmpadas, ok? Então agora, pessoal, eu tenho um circuito. Eu tenho um circuito que eu sei os valores de todas essas resistências e sei também a tensão total do circuito. Beleza? O que é que ele pediu? Ele pediu a intensidade da corrente elétrica que passa pela lâmpada L3. Gente, olha aqui, muita atenção. A corrente que passa por L3, que está aqui, é a corrente total, concorda comigo? A corrente que passa em L1 e L2 não é a total, não. Não é a total, não. Você sabe que se você pega a corrente que passa aqui, mais a corrente que passa aqui, vai dar a corrente total. Porque elas vão se juntar nesse nó aqui. Tudo bem. Agora, a corrente que passa em L3 é a corrente total. Então, eu preciso descobrir o valor da corrente total. Beleza? Então, ó, eu vou colocar esses três valores de resistências aqui no desenho desse circuito, beleza? Então, pessoal, olha só. Eu tenho que descobrir aqui o valor da corrente elétrica total. O que eu vou fazer? Eu vou usar a primeira lei de Ohm. V total é R total vezes I total. O V total é esse V aqui, né? Daqui até aqui, com certeza. Então, é de 12 volts. O R total é a resistência equivalente que eu tenho que descobrir. Com isso, eu consigo jogar aqui e descobrir o valor da corrente total, que é o que eu estou procurando. Beleza? Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir a resistência equivalente, pessoal. Bom, bem tranquilo. Olha só, o que está acontecendo aqui? Eu tenho duas resistências associadas como? Em paralelo, né? A tensão elétrica é a mesma. Se eu tenho duas resistências em paralelo, eu posso usar aquela fórmula, 1 sobre resistência equivalente
é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tudo bem. Agora, Enem é uma prova que tempo é muito importante. Dois resistores em paralelo, produto sobre soma, tá bom? Então, eu tenho esses dois aqui em paralelo, o de 72 ohms e os 36 ohms. Eu vou fazer o produto deles sobre a soma deles. 72 vezes 36 sobre 72 mais 36, beleza? Então, aqui deu 24 ohms essa parte aqui, pessoal. Só essa parte aqui, tá? Então, eu vou ter aqui uma associação em paralelo que deu 24 ohms e ainda tem esse cara de 24 que vai estar em série com esse conjunto em paralelo aqui, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Esse 24 é só essa parte aqui, que vai estar em série com esse outro 24. Então, se está em série, eu vou simplesmente somar esse 24 que eu achei aqui, mais esse 24 dessa parte aqui. Tranquilo? Então, ó, 48 ohms é o valor da resistência equivalente total do meu circuito, que é essa aqui, ó, que eu estou procurando para poder descobrir a corrente total. Beleza, galera? Então, ó, vamos resolver a conta aqui agora. Aí, pessoal, joguei aqui, ó, resolvi a conta, corrente total, deu 12 sobre 48, que é 0,25, 2,5 vezes 10 elevado a menos 1 amperes. Aqui, ó, letra A é a resposta. Tranquilo, pessoal? Então, olha, esse exercício foi fundamental para você entender que a condição nominal, especificação técnica ou inscrição é apenas uma recomendação do fabricante. Não é a única condição que o dispositivo é capaz de funcionar, mas é fundamental você olhar para a condição nominal para poder descobrir a resistência desse dispositivo. Porque, afinal, a resistência elétrica não vai mudar se eu ligar em outras tensões. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção a esse exercício, porque ele é fundamental para a prova do Enem. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Refaça esse exercício com muita atenção, lembrando de tudo que eu falei, porque isso é muito importante para a prova do Enem, beleza? Não deixe de seguir as redes sociais, o canal no YouTube. Muitos exercícios top demais para a prova do Enem estão nesse canal. Dá uma olhada em todos que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Faça um comentário com algum tema, algum tipo de exercício que você quer que eu resolva, que com certeza eu farei aqui. Beleza? Grande abraço para vocês, boa prova e bons estudos!